Olá pessoal, aqui é o professor Alisson James do canal Física em Questão. Estarei auxiliando vocês na resolução das atividades referentes à semana número 1 do programa de estudo tutorado disponibilizado pelo Estado de Minas Gerais durante esse processo de ensino remoto. Nessa semana, a primeira semana, falaremos aí sobre a temática que é força e movimento, voltado para a ideia de equilíbrio e movimento dos corpos. Basicamente, em termos de objeto do conhecimento, em termos de conteúdo a ser estudado, nós vamos trabalhar aí com o movimento uniforme. Então, sigamos aqui adiante. Para começar as ideias de estudar o movimento, vale lembrar que, quando o móvel está em movimento, ele muda a sua posição no decorrer do tempo. Com isso, surge uma grandeza física chamada velocidade, tá? Que seria uma indicação da rapidez na qual o móvel se desloca. E aí, quando você considera a distância entre o ponto inicial e o ponto final e faz essa razão em relação ao tempo, nós temos aí o chamado conceito de velocidade média, que seria o velho ΔS sobre ΔT. Vale lembrar a vocês que esse ΔS ele é calculado como sendo a posição final menos a posição inicial. E aí gostaria que vocês lembrassem um detalhezinho, ó. Como é uma diferença, essa diferença pode ser tanto positiva quanto negativa. Ou seja, quando as posições elas aumentam com o passar do tempo, o nosso ΔS aqui fica positivo. Isso faz com que a velocidade fique positiva. E quando a posição final ela é menor do que a inicial, o ΔS fica negativo, a nossa velocidade também ficaria negativa. Alisson, quando isso acontece? Então vou dar um exemplo. Você sai do quilômetro 5 e vai para o 25. Posições aumentaram, deslocamento positivo. Você sai do quilômetro 25 e vai para o quilômetro 5. Posições aumentam, deslocamento fica negativo. Belezinha? Bem, seguindo adiante para o tema da semana, coloquei aqui para vocês MRU, ou seja, movimento retilíneo uniforme. Estar em movimento seria mudar a posição em relação ao referencial, muda-se o tempo. Então, se algo tem que ser uniforme, ou seja, ser igual, significa dizer que esse algo vai ser justamente a velocidade. Então, o módulo da velocidade, ele será uma constante. Ou seja, aquele momento que você olha no carro e a velocidade daquele carro, ela não muda. Então, você estaria em movimento retilíneo e uniforme. Isso faz com que a velocidade do móvel durante o trajeto, ela seja sempre igual à velocidade média. E aí, o que acontece? Quando você substituir aqui, ó, na expressão, fica ΔS sobre ΔT. Se a gente substituir o ΔS por S menos SO e o tempo fizer a diferença entre o tempo final e o início do movimento, que é o tempo zero, nós chegaremos nessa expressão matemática aqui, ó, V igual a S menos SO dividido pelo tempo. Daqui podemos escrever que S menos SO é igual a velocidade vezes tempo. E aí surge uma coisa conhecida como função horária das posições, que provavelmente, gente, vocês já devem ter ouvido falar que essa equação recebe o nome de sorvete. O que você vai lembrar? O S, que eu coloquei aqui à esquerda, a desigualdade, é a posição final, o SO é a posição inicial, V é a velocidade e T é tempo. Ainda em relação a essa equação, nós temos que, quando a velocidade é positiva, o movimento é chamado de progressivo. E quando a velocidade é negativa, esse movimento é chamado de retrógrado ou regressivo, que foi a palavra utilizada aí no material de vocês. Então, com essa breve revisão, vamos às questões. Primeira questão, temos assim. Uma partícula descreve um movimento retilíneo uniforme, a função horária da posição com unidades do Sistema Internacional de Unidades, ou seja, posição em metros, tempo em segundos e velocidade em metros por segundo. É S igual a menos 2, eu vou anotar ela aqui, menos 2, mais 5T. Gente, que menos horrível. O que vocês vão perceber que acontece aqui? Se eu comparar com a equação, que é a chamada função horária, eu tenho isso, ó, SO mais V vezes T. Vale lembrar, a velocidade é o número que acompanha o tempo. Então, o que a gente percebe aqui? Quem está acompanhando o tempo é justamente o número 5. Então, eu venho aqui e coloco, ó,
velocidade 5 metros por segundo. Agora observe, qual o sinal da velocidade? A velocidade, olha, ela é dois pontinhos. O sinal é mais. Quando a velocidade tem um sinal positivo, eu afirmo que esse movimento ele é classificado como sendo progressivo. E aí eu venho e marco a alternativa correta, que é a letra C. Beleza? Segunda questão. Na segunda questão, afirma assim: a posição de um móvel em movimento uniforme varia com o tempo conforme a tabela que segue. A equação horária desse movimento é... Vamos mudar aqui a cor para ficar diferentão. Gente, se eu quero a equação horária, o que você vai observar? Eu quero uma expressão que é desse tipo aqui, ó. SO mais velocidade vezes tempo. Então, logo de cara, você já vem e escreve a posição inicial, seria esse primeiro valor, que é o valor, na verdade, que corresponde ao menor tempo. Tá? Anota essa dica. Posição inicial corresponde ao menor tempo. Vou colocar aqui no cantinho, ó. Posição inicial, dois pontinhos. Significa que ela está relacionada com o menor tempo. Então, automaticamente, aqui eu já coloco 25. Agora, estratégia de resolução. Se a posição inicial não tem um tempo e ela já está aqui de cara, eu posso cancelar a letra A e posso cancelar a letra D. Fiquei apenas com a letra B e a letra C. O que muda nessa letra B e C? Apenas o sinal da velocidade. E aí o que acontece? Você nem precisaria mais calcular, porque você já sabe que o módulo é 4. Agora, o que você vai lembrar para marcar essa alternativa correta? Vai observar isso que eu estou fazendo aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? As posições, olha só a anotação, as posições, elas diminuem. Então, quando as posições diminuem, significa dizer que a velocidade é, aí vou colocar o sinal de menos. Então, significa dizer que a minha alternativa correta é aquela que tem o menos 4. E aí eu venho aqui, vou só mudar a cor para marcar bem legal, e vou marcar a letra B de beleza. Mas professor, de onde saiu esse menos 4? Eu não consigo enxergar. Então, se você tiver dúvida, você pode fazer isso aqui, ó. Velocidade média é o velho ΔS sobre o ΔT. E nós só vamos observar o seguinte. Vamos pegar os dois pontos aqui, ó, o primeiro e o último. Então, o primeiro, 25, posição inicial. O último, 5, posição final. Ficaria desse jeito, ó. 5 menos 25. Tudo isso dividido por 5. Quanto que daria aqui? 5 menos 25, menos 20. Dividido por 5, você acha menos 4 metros por segundo. Só que essa questão você conseguiria resolver apenas por estratégia, como eu mostrei para vocês. Vamos então à terceira questão. Na terceira questão, o que aparece para nós aí é para fazer um cálculo bem elementar. Então ele deu para a gente a chamada função horária. Vou colocar aqui, ó, letra A, e vou escrever a função menos 100 mais 25t. O que solicita aí na letra A? O espaço no instante t, né, igual a 8 segundos. Então você vai apenas pegar a função, então eu escrevo menos 100 mais 25, que multiplica 8. Então essa expressão matemática fica assim, olha turma, menos 100 mais 200. Logo, eu posso afirmar que essa posição final equivale a 100 metros. Então, substituir o tempo, você acha a posição. Na letra B, nós já queremos uma coisa que é o chamado tempo para que ele passe na origem das posições. Então, só vou fazer uma coisinha aqui, ó. Gostaria que vocês anotassem. Origem das posições, dois pontinhos, significa dizer que a posição final ela é igual a zero. Então, o que você vai fazer aqui? Ó? Você pega a função horária menos 100 mais 25t e no lugar da posição coloca o zero. Então, nós vamos fazer aqui, ó, 0 igual a menos 100 mais 25t. Nesse exato momento, é só uma equação, né, do primeiro grau, onde nós vamos separar quem tem variável de um lado e quem não tem do outro. Eu vou optar em passar o 100 para a esquerda, porque ele está negativo. Quando eu faço isso, ele fica com o sinal de mais. Agora eu preciso calcular o tempo. Então, o 25 que está multiplicando,
ele passa para o outro lado dividindo. E aí nós temos aqui que o tempo será igual a 4 segundos. Então, uma aplicação de equação aí numa boa. E para fechar, a letra, pulei aqui a questão, só voltar aqui rapidinho. A letra C, fiquei só sem espaço aqui. Na letra C dá para colocar aqui bem no cantinho. É para a gente classificar o movimento em progressivo ou regressivo. O que você vai observar? O sinal aqui, ó, da velocidade. Então, vou colocar aqui de vermelho, ó. V, ele é 2 pontinhos mais. Quando eu tenho a velocidade positiva, a setinha apontando, o movimento, então, recebe o nome de progressivo. Essa é a resposta da nossa letra C. Sigamos adiante. Gente, um problema bem clássico aí dos vestibulares é solicitar o cálculo do comprimento de um trem ou do comprimento de uma ponte, quando um determinado móvel está fazendo essa travessia. Então, quando você pensar em travessia, nessa questão, ele está citando que um trem ele vai atravessar uma ponte. Eu vou fazer isso aqui para representar como se fosse a ponte e vou puxar aqui de uma outra cor. Essa coisa aqui, o desenho vai ficar esquisito, mas tudo bem, vamos tentar. Vamos supor que isso aqui seja o trem. Na questão afirma que esse trem ele tem um comprimento de 200 metros e que ele está se locomovendo com uma velocidade média de 72 km por hora. Galera, lembra de uma coisa, quando tem km por hora e aqui eu tenho essa distância em metros, o ideal é que você passe ele para metros por segundos. E aí o que acontece? Você pode fazer isso aqui, ó, 72 dividido por 3,6. Isso aqui vai me dar uma velocidade igual a 20 metros por segundo. O que está pedindo nessa questão? Calcule o tempo gasto para atravessar completamente uma ponte de 50 metros de comprimento. Então, essa coisa aqui, ó, vale 50 metros. Isso aqui, gente, é justamente o que eu estou chamando de ponte. Aí o que você vai lembrar? Eu só posso dizer que o trem ele atravessou a ponte quando essa parte aqui, ó, que eu acabei de marcar no canto, tiver atravessado a ponte toda. Então o que você vai perceber? Para isso aqui acontecer, eu tenho que percorrer uma distância total que equivale aqui, eu vou colocar um ΔS, a 250 metros, belezinha? Então o que eu tenho aqui? Velocidade e deslocamento. Eu agora venho e substituo velocidade média, ΔS sobre ΔT. Vou colocar no lugar da velocidade média a velocidade que ele se encontra. E aqui fica 250 dividido pelo tempo. Duas opções que a gente pode fazer aqui. Ou corta logo esses zeros, ou você simplesmente faz aqui o cruzamento e escreve 20 ΔT, que é igual a 250. Fazendo aqui todo o processo, você escreve 250 dividido por 20. Cortando-se os zeros, nós temos que 25 dividido por 2, você tem 12,5 segundos. Esse seria o tempo de travessia. Então lembra, quando for ponte, o ΔS vai ser sempre o tamanho do trem mais o tamanho da ponte. Tem questões que ele não dá o tamanho da ponte, ele dá o tempo que levou para a travessia e pede para você calcular, beleza? Mas de qualquer coisa, vocês vão acompanhando aí o canal no YouTube, que logo eu estarei com essa parte cinemática na base para ajudar vocês aí no decorrer dos processos seletivos. E agora vamos finalizar com a quinta questão. Gente, na quinta questão aparece um gráfico. E uma dica para vocês quando trabalham com gráfico é tentar identificar aí na questão qual seria o deslocamento e qual seria aí o tempo gasto. Para isso, quando for gráfico, eu vou sugerir a vocês que façam tipo, deixa eu só mudar a cor aqui, peguei uma corzinha errada, vocês vão fazer esse esquema que eu estou riscando aqui, ó. Então você vai perceber que quando você faz isso, aqui embaixo você tem uma coisa que é a variação do tempo. E aí quando eu mudo essa cor aqui, ó, e coloco essa parte aqui de azul, desse lado eu tenho uma coisa que é a variação da posição, ou seja, o deslocamento. O que você percebe aqui? Ó, gente, está bem pequeno, mas vocês vão acompanhando na apostila.
o tempo vai variando de 0,2 em 0,2 segundos. Enquanto que aqui na escala você tem na vertical a posição variando de 1 em 1 metro. Então eu vou pegar esse valor aqui menorzinho e vou puxar para cá, ó. Então esse aqui é a posição inicial, que equivale a 2 metros. Vamos pegar logo esse intervalo todo. Então o que acontece aqui? Ele sai de 0 e você percebe que vem 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. Então esse pedaço todo, ele me dá um ΔT igual a 2 segundos. E aí o que eu preciso? Se eu tenho a posição inicial, eu preciso lembrar que esse cara aqui, ó, vai me dar a chamada posição final. Eu só vou contando aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a posição final, ela foi igual a 8 metros. Como a questão quer a velocidade média, o que você vai fazer? ΔS dividido pelo ΔT. Então, quem vai ser o ΔS aí? Vai ser a posição final, que é 8, menos a posição inicial, que foi 2. Isso tudo dividido pela variação de tempo, que foi igual a 2 segundos. Dá para a gente perceber o que aqui? Que 8 menos 2 é 6. Isso aqui tudo dividido por 2. Isso vai me dar uma velocidade média de 3 metros por segundo. O Alisson, eu só poderia ter pegado esse ponto? Não. Você poderia ter pegado, por exemplo, que eu vou colocar aqui nessa cor, aqui um laranja. Ao invés de pegar, eu peguei o triângulo todo. Você poderia ter pegado esse que eu estou riscando aqui, ó. Qual seria a diferença? A posição inicial dele era 2 e a posição final 5. E tinha passado 1 segundo. Então 5 menos 2 daria 3 dividido por 1. Você chega em 3 do mesmo jeito. Mas se você tiver dificuldade, minha orientação é que você pegue logo um intervalo maior. Quando tiver gráfico da posição em função do tempo, o movimento for retilíneo e uniforme, você faz esse triângulo retângulo que você vai ter o ΔT e vai ter o chamado ΔS, beleza? Galera, espero ter contribuído aí, né, ajudado nessa resolução da atividade da semana 1. Aguarde que teremos na sequência aí, vai ser 2 postagens, uma da semana 1 e outra da semana número 2, cujo tópico é sobre aceleração. Então valeu, se gostou, bote lá um curtir, se não está inscrito, se inscreva no canal e vamos ajudar aí a crescer, né, o canal na indicação de física na base. Vamos trabalhar com essa galera que tem dificuldade em física para que fique cada vez mais fácil. Então, até a próxima, tamo junto.